Gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vou falar para vocês, vou falar sobre o livro O Hobbit de Tolkien, né? Este foi o primeiro livro escrito por Tolkien e é um livro que eu vou dizer para vocês, maravilhoso. Eu queria começar a leitura dos livros de Tolkien de forma cronológica. Aí, né, eu não tinha esse livro, eu esperei chegar, que a minha coleção dos 3 livros do Senhor dos Anéis eu já tinha. E aí eu comecei a ler. Para vocês terem uma ideia, Tolkien estava corrigindo provas, né, no seu escritório, provas da faculdade, que ele era professor já universitário. E de repente, ali no papelzinho, do lado, não sei se foi em uma das provas ou em uma folha em branco que tinha ali, ele escreveu né, o início do Senhor dos Anéis, que ele fala que existia. Eu vou até ler aqui para vocês, porque dizem que é um é um dos inícios de histórias mais lindos das histórias, né? No caso aqui, numa toca, no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e imunda, e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou o que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Ou seja, quando você lê isso aqui, né, você tem uma historinha mais boba, não sei o que, mas essa história, gente, é de um aprendizado grandioso. Vou narrar o enredo para vocês, né, basicamente. Vou contar o que é que eu mais gostei da história e por que eu indico esse livro, né, para todo mundo. Mas para a criança, essa é uma leitura que eu acredito ser obrigatória. O Hobbit é o personagem principal dessa história. A história é narrada em terceira pessoa, né? Tem reflexões assim, bastante. O narrador ele reflete, expressa muito o pensamento de Bilbo, né? Então, Bilbo estava lá, bem sentado na sua casa. Certo dia aparece um mago chamado Gandalf. Nós sabemos que aquele mago não é desconhecido. Por quê? Bilbo, ele é descendente de duas famílias, né? Os Bolseiros e os Tuque. E esse lado dele, da família Tuque, né? Que tinha até, assim, um porta-retrato. No filme aparece, né? A mãe de Bilbo. Ela é reconhecida, né? A família, esses Tuque são reconhecidas por serem valentes e fugirem um pouco do comum dos hobbits, né? Os hobbits são seres diferentes dos homens, diferentes dos anões, eles são menores do que os anões, eles vivem de forma muito amigável e unida à natureza, eles não gostam muito de aventuras, né? Isso é uma das maiores características dos hobbits. Mas essa família, né, eu não sei se é Catarintu, que eu não lembro agora o nome, essa mulher, que ela é muito importante, assim, para essa veia aventureira de Bilbo que ele nem sabe. E aí o mago diz que veio chamar ele para uma aventura. Então é interessante um diálogo que eles têm logo no início. Aí ele diz, olá, bom dia. Aí é um bom dia porque você disse que é um bom dia ou é um bom dia porque você me deseja um bom dia. Então, eles são bem assim. Aí quando o Gandalf, né, propõe uma aventura, ele diz, não quero, não gosto disso, não vou, não quero isso pra mim. Aí, mas só que de certa forma, Gandalf é como se fosse a voz assim do Espírito Santo para quem é cristão, ou a voz aquela vozinha que fica por trás, sabe, assim, mesmo sem querer, nos influenciando a crescer, a fazer as coisas. Então, Gandalf vai embora, deixa uma marca na casa de Bilbo. E de repente, quando Bilbo está ali, né, fazendo a sua ceia, se preparando para dormir, aparece dois anões, né? Eu não vou lembrar o nome dos anões, porque são vários, né? São 11 anões ou são 12, não lembro. E eles vão chegando de pá em pá, né? E aí, o último a chegar é o Thorin, que é pra mim um personagem maravilhoso, que ele é o rei dos anões. Ele é um rei destronado, porque ele vivia em uma determinada montanha, que era o reino dos anões, e eles tinham muitas riquezas nessa montanha. Isso acabou atraindo a atenção do Smaug, né? Smaug, que é um dragão. E na mitologia, o dragão simboliza geralmente, né, a ambição desmedida. É tanto que aqui na história sempre tem a questão da doença do dragão. Então, gente, para não tomar muito tempo, né, o enredo, basicamente Smaug chegou, tomou o reino dos anões, destruiu o pai
de Thorin, né, que ele, o escudo de carvalho. E aí eles, desde então, estão desterrados, despatriados, estão fora da sua pátria. Aí então, Thorin resolvem reaver, né, o seu reino. Mas para isso ele tem que destruir o dragão. Então aí eles vão lá pra... no meio ali da festa, eles fazem uma festa tremenda na casa de Bilbo e ficam planejando. E Bilbo, o que é que vocês estão fazendo aqui? Eu não vou nessa aventura, isso não é pra mim, eu não sou um aventureiro. E aí eles mostram um contrato que tanto por cento daquela aventura, do que fosse arrecadado, seria de Bilbo. Mas no fim da história, Bilbo, né, diz eu não vou. E aí eles vão embora e Bilbo fica lá, né, com o contrato que, por assim dizer, ele deveria assinar. Só que, gente, aquela veia Tuque, eu não sei a família, dessa família, né, aventureira que gosta, está lá no sangue de Bilbo. E Gandalf sabia disso. E também Gandalf sabia que Bilbo tinha algumas qualidades que nem ele conhecia. Então, de repente, lá vai, né? Bilbo corre rapidamente e acompanha a caravana e eles vão para a montanha. Até chegar à montanha, gente, é uma coisa maravilhosa, porque você vê, né, um ser que ele é ali acomodado numa toca que não é uma toca qualquer, uma toca que tem todo o conforto do mundo. Mas ele abre mão daquela toca para ir em uma aventura que ele para um lugar desconhecido. Então, você vê a questão do herói aqui, né, que é o mundo comum, que é ali o mundo dos hobbits, que Bilbo abre mão para conhecer algo maior, né, que é o mundo desconhecido que ele vai andar. E aí, no meio do caminho, eles vão passar várias aventuras que eu não vou contar para vocês. Pra vocês terem ideia, eu vou contar só uma, porque é a mais assim, que eu acho muito massa, para você entender o quanto o Gandalf, ele tem o poder de manipular as pessoas e as coisas, as pessoas principalmente. Não manipular, né, mas controlar, assim. Porque Gandalf, de acordo com o Silmarillion, ele é um ser tipo celestial, ele é tipo um... Mas ele não pode usar o poder para ajudar os seres humanos, ele pode ajudar os seres humanos a refletir, a tomar a melhor escolha. Uma das aventuras, né, uma das primeiras, os anões, juntamente com Bilbo, eles encontram uns trolls, né, que são seres gigantescos que comem ovelhas, cabras e tudo mais, e animais. E aí eles vão, acabam pegando os anões e Bilbo. E aí eles ficam lá, né? Bilbo quase que consegue resgatar, mas acaba sendo pego. É um dos primeiros momentos que Bilbo se descobre como corajoso, né? Porque uma das descobertas do herói é saber que ele é capaz de ter coragem. E aí, de repente, né, quando eles estavam tudo perdidos, estavam todos amarrados para serem, né, devorados pelos trolls, de repente aparece uma voz imitando um dos trolls, e eram 3 trolls, e ali eles ficam brigando entre si, como vai cozinhar, aí de repente um sente uma cutucada, aí um diz uma coisa, e eles ficam brigando, e de repente amanhece o dia. E aí, gente, para quem não sabe, os trolls, eles não podiam ver a luz do dia, nem os trolls, nem aqueles orcs, aqueles seres, né, nefastos que a gente vai ver no Senhor dos Anéis. Eles não podem andar durante o dia, só à noite. Eles são seres sombrios. E aí eles acabam virando pedra. Ou seja, o Gandalf usa a própria fraqueza, ou seja, a agressão, a briga, a contenda, e eles ficam brigando tanto que eles esquecem que o dia vai amanhecer e eles acabam morrendo. E aí, né, os heróis são libertos. E aí há vários momentos em que Gandalf salva, ajuda os heróis, mas chega um momento ali na Floresta Sombria que não tem mais ajuda de Gandalf. Acontece uma coisa, né, lá com o que a gente vai saber no Senhor dos Anéis, que Gandalf fica preso. Quem vai assistir o filme, né, que esse livro aqui ele foi dividido em 3 filmes, tem algumas coisas que não tem no livro, né, que no filme tem, mas não tem no livro, que respondem um pouco por que Gandalf não veio ajudar. Ele vai aparecer lá no final da história. Mas o bom de Gandalf não poder ajudar é porque Bilbo se descobre um cara super, assim, corajoso, valente, salva os anões em vários momentos. E no final da história, a grande batalha, né, é dentro da caverna contra o dragão Smaug. Gente, se eu falar errado, me desculpa, mas é porque eu sou muito ruim de inglês e a minha dicção mesmo tem problema. Então, assim, no final da história, eu tô no fôlego só fazendo essa resenha. No final da história, eu vou dar um mega spoiler. Parou, quem não gosta de spoiler, não assiste mais. Mas assim, no final da história, eles vencem, né, o dragão Smaug. E a forma que o dragão é destruído é da forma
mais graciosa possível, porque aparece outro herói na história, assim, massa, sabe? E aí ele destrói o dragão. E aí, gente, nesse momento, assim, durante toda a história você vai ver personagens pequenininhos crescendo, 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 se agigantando. E você vai se apegando a ele, você vai amando. É tanto que eu chorei quando eu terminei de ler esse livro. Agora vocês vão entender o porquê que eu chorei. Porque uma das personagens que eu mais me afeiçoei, né, que é Thorin, Escudo de Carvalho, o rei dos anões, ele acaba sucumbindo à doença do dragão, né? Ele acaba sendo destruído, porque a doença do dragão é justamente a ganância. E aí, devido a essa doença do dragão, o que acontece com o Thorin aqui, você vai entender porque que existe a treta, né, entre os anões e os anões e os elfos, né, porque tem a guerra dos 5 exércitos, né, e aí no livro aqui você não vai ver a guerra, porque no momento da guerra o Bilbo, que é de certa forma toda a história é contada em terceira pessoa, mas a partir do ponto de vista do que Bilbo vê. E há um momento em que Bilbo leva uma pedrada na cabeça na hora da guerra, né? E ele acaba ficando inconsciente e ele é encontrado depois, né? Ele estava com o anel, estava invisível. E aí, gente, trazendo mais uma coisa, há um momento em que o nosso herói, né, Bilbo, ele vai parar na caverna do Gollum e nós vamos conhecer o Gollum. E há o momento das charadas do Gollum que são maravilhosas, né? Como o Gollum consegue vencer, aliás, como o Bilbo consegue vencer o Gollum nas charadas, mas o Bilbo não consegue vencer o Smaug nas charadas, né? Ele acaba sendo derrotado. E aí, mas enfim, a história é maravilhosa, tudo é muito lindo. Eu só não gostei do final, porque uma das personagens que eu mais amei acaba morrendo. E a lição mais linda que tem é a carta final dessa personagem para o nosso herói Bilbo. Porque Bilbo vai tentar salvar e ele consegue, mas de certa forma ele consegue assim, não salva bem, né? Acontece essa tragédia que é uma das, eu não vou dizer quem é, uma das personagens que eu mais amo, ele acaba sucumbindo, ele acaba morrendo, mas ele deixa o maior ensinamento de todos, né? E aí você vai entender porque que o Gandalf sempre acredita nos hobbits como os prováveis. Na verdade, quando o Tolkien escreveu essa história, ele escreveu esse tomo e mandou para a editora. O livro fez tanto sucesso que pediram para ele escrever mais outros livros. Então, aí daí, como ele criou o anel na história, né, o Gollum e tudo mais, aí de repente desse anel ele desdobrou a história e daí veio o Senhor dos Anéis, que é linda, né, a história. Mas eu gostaria de ler para vocês o finalzinho que do livro, né? Porque não é spoiler, mas é uma das coisas que eu mais sinto no livro é o seguinte, que ele fala assim: o velho senhor tiver um final triste. Eu não vou falar essa parte, que é um spoiler, enfim. No final, então diz assim, quem fala aqui deixa eu ver, a primeira fala é de Bilbo. Então as profecias das antigas canções tornaram-se verdade. De certa forma, disse Bilbo. É claro, disse Gandalf. E por que não deveriam? Com certeza você não deixou de acreditar nas profecias. Só porque contribuiu em parte para realizá-las. Você não acha, não é mesmo, que todas as suas aventuras e fugas foram conseguidas por mera sorte? Apenas para seu próprio benefício? Você é uma ótima pessoa, senhor bolseiro, e gosto muito de você, mas, afinal de contas, você é apenas uma pessoazinha neste enorme mundo. Ainda bem, disse Bilbo rindo, e ofereceu-lhe a vasilha de fumo. Ou seja, como vocês podem perceber aqui, havia várias profecias de que o Thorin, Escudo de Carvalho, conseguiria de volta, né, o reino dele e que o Smaug seria destruído e assim por diante. Mas tudo, de certa forma, acontecia de uma forma como se tivesse um grande arquiteto por trás. Como vocês sabem, o Tolkien era cristão católico, e a obra dele tem muito do evangelho, né? Mas você vê muito assim a questão do bem contra o mal, a doença do dragão, que é a ganância, é dentro do ser humano, e o ser humano lutando para vencer aquela doença, né? Aquela coisa horrorosa.
E assim por diante. Então, assim, é uma história que, olha, eu falei pouquíssimo, já vai dar 15 minutos aqui de falação, mas é um livro que eu recomendo para todas as idades. Você lê com seu filho, dá para ler um capítulo por noite e seu filho vai ficar querendo saber mais, e é maravilhoso. Eu super recomendo o Hobbit do Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis. E eu já li o livro 1 e o tomo 2, estou terminando o 3. E também estou lendo o Silmarillion, então eu vou a próxima resenha, né, assim, nessa série de Tolkien, será o primeiro livro do Senhor dos Anéis. Então é isso, gente. Quem quiser assistir o filme, assista o filme. Tem muita coisa no filme que não tem no livro, mas também tem muita coisa no livro. E a forma que é apresentada no livro, que nunca vai ser igual, é muito superior o livro ao filme, na minha opinião. Mas o filme é super divertido. E é isso aí. Tchau pra vocês e leiam o Hobbit.